Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 107. Leiamos a palavra de Deus. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar, famintos, sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudessem morar. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois Ele saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Alguns se assentaram nas trevas, nas sombras da morte, presos em aflição, em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que se lhes abateu o coração com trabalhos, eles caíram, não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas, das sombras da morte, quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, pelas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois Ele derrubou as portas de bronze, despedaçou as trancas de ferro. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão, e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Abominaram todo tipo de comida, chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou a palavra e os sarou, os livrou do que era mortal. Que eles deem graças ao Senhor, por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Que ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomando navios, descem aos mares, fazem comércio na imensidade das águas, veem as obras do Senhor, as maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso, elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram, cambalearam como bêbados, e nada adiantou a sua habilidade. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, as ondas se acalmaram. Se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Deus transformou rios em desertos e mananciais em terra seca. Fez da terra frutífera um deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Mas também transformou o deserto em lençóis de água, a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais construíram uma cidade em que pudessem morar. Semearam campos, plantaram vinhas, tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, e eles se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu, mas outra vez foram reduzidos, humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Deus mostra desprezo pelos príncipes e os faz andar errantes, onde não há caminho, mas levanta da opressão o necessitado e faz aumentar a sua família como um rebanho. Os retos veem isso e se alegram, mas todos os ímpios têm que fechar a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Uma expressão que se repete no Salmo 107 é que nós queremos usar como nosso tema para pensar nesse salmo: o clamor em tempos de angústia. Nós devemos orar todos os dias, nós devemos clamar todos os dias.
Nos dias bons, nos dias maus, nos dias que estamos cansados, nos dias que estamos alegres, devemos buscar a Deus, clamar, orar. Mas o Salmo 107 nos fala do clamor nos tempos de angústia. Como é difícil às vezes, nos momentos de tribulação que nós enfrentamos, nós conseguimos orar. Às vezes a pressão espiritual, às vezes a dor emocional, às vezes o conflito na nossa mente é tão grande que nós temos limitação ou dificuldade de orar, quando estamos muito angustiados. A angústia é como aquele aperto no nosso peito, aquele sentimento, aquela sensação de fraqueza, de desânimo, de desistência. Mas o salmista diz que Deus ouve o clamor quando estamos no meio da angústia. Precisamos clamar mesmo no meio da angústia. E o Salmo 107 nos mostra o que Deus faz quando clamamos no meio da angústia. Em primeiro lugar, versículo 6 diz: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Quando nós conseguimos, e nós podemos, porque é uma decisão, clamar a Deus no momento da angústia, clamar a Deus nos dias difíceis que passamos individualmente, ou como nação, ou como família, Deus começa a agir de maneira sobrenatural. Deus é poderoso para livrar-nos de tribulações, para diminuir a pressão, para nos dar sabedoria para lidar com aquele momento de angústia. Quando a Bíblia diz, livrou das suas tribulações, está falando aqui de uma intervenção de Deus quando a gente clama. Todas as vezes que nós oramos, há uma intervenção de Deus. Às vezes Deus não vai nos livrar da fornalha, mas vai nos livrar dentro da fornalha. Às vezes Deus não vai nos livrar de passar pelas águas e pelo fogo, mas ainda que passemos pelas águas e pelo fogo, as águas não nos afogarão e o fogo não nos queimará. Deus livra-nos no meio das tribulações, quando clamamos na angústia. E cada um de nós vai enfrentar essas situações de dificuldade. Em segundo lugar, Deus também nos livra das tribulações, mas Ele nos livra também nos dando direção no meio do caminho. Versículo 7 diz assim, olhem comigo, que eles conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade e que pudesse morar. O texto fala sobre Israel, fala sobre a caminhada do povo de Israel, e quando eles pecavam, eles passavam por situações difíceis, porque o pecado só traz prejuízos e consequências ruins para a gente. Mas quando eles clamavam, Deus de alguma maneira dava para ele direção. Versículo 7. Quando a gente clama no meio da angústia, amado, Deus começa a trazer algumas direções para nós. Deus começa a nos dar sabedoria para tomar algumas decisões, para corrigir algumas atitudes nossas. Deus começa a mudar o nosso caminho, mostrando o caminho dele. Deus tem um caminho para que a gente ande nele. A Bíblia diz que nós vamos ouvir uma voz dizendo, este é o caminho, andai nele. No meio da tribulação, da angústia, quando nós clamamos, Deus mostra caminhos para a gente trilhar. Pessoas às vezes que vão caminhar ao nosso lado, que nós devemos nos aproximar. Deus mostra caminhos. Em terceiro lugar, quando a gente clama no meio da angústia, Deus vai nos tirar das trevas. Versículo 14 diz isso. No versículo 13 fala que na angústia eles clamaram ao Senhor, e no 14 diz, tirou-os das trevas e das sombras da morte, e quebrou as correntes que os prendiam. Nem toda angústia que a gente passa é de origem espiritual. Às vezes nós estamos numa angústia por questões emocionais, tribulações familiares, medos, traumas. Mas quando a gente passa por angústias, muitas vezes o inimigo aproveita o nosso momento de fraqueza para intervir. Não é porque eu e você estamos enfermos ou atribulados que o inimigo vai ficar de longe. Mas o texto bíblico diz que quando nós clamamos no meio da tribulação, Deus vai dissipar as trevas, Deus vai quebrar as correntes que nos prendiam. Porque em muitas lutas nossas o inimigo coloca correntes, coloca algumas âncoras prendendo a nossa vida, às vezes pecados que vão nos
trazendo trevas sobre nós. E quando a gente clama na angústia, amado, Deus traz luz, Deus dissipa trevas, Deus mostra erros no coração que precisamos confessar, abandonar, para que a luz dele reine e as cadeias sejam quebradas em nome de Jesus. O inimigo seja vencido em nome de Jesus. O clamor na angústia dissipa trevas. Em quarto lugar, quando nós clamamos no meio da angústia, Deus vai enviar a sua palavra e vai nos curar. Olha o versículo 20, o que diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Muitas vezes, quando nós estamos passando por momentos difíceis, o nosso clamor não vai resolver as coisas automaticamente, não vai tirar aquela dor, aquela dúvida, aquele trauma automaticamente, mas Deus vai nos dando palavras. Ele vai trazendo palavras quando você ouve a pregação, quando você lê a palavra e medita nela. Deus vai trazendo palavras quando você clama no meio da angústia, quando você orar, abre os seus ouvidos e esteja atento ao que Deus está querendo falar com você. Muitas pessoas esperam Deus falar através de alguém que chegue com um dom profético, e Deus é poderoso e pode fazer isso, mas o método prioritário de Deus, e o método até para julgar todos os outros métodos, é a sua palavra. Quando você ora e clama e quer um encontro com Deus, mergulhe na Bíblia, leia, porque Ele vai enviar uma palavra que vai curar, que vai direcionar, que vai te fortalecer, que vai ser um alicerce sobre o qual você vai construir um tempo novo, uma estação nova na tua vida. Quando a gente clama a Deus, nós precisamos parar para ouvir, porque Ele envia uma palavra que nos cura. Uma palavra de Deus pode curar a tua alma, uma palavra de Deus pode mudar a sua vida, uma palavra de Deus pode redirecionar a sua família, uma palavra de Deus pode curar relacionamentos. A palavra dele cura, mas quando a gente recebe, acolhe, crê, e a gente anda nela, e a gente obedece a palavra. Deus deu a palavra e diz o texto, foram curados, foram livres do mal. Versículo 20, e livrou-os do que lhes era mortal. Talvez haja um sentimento, um pensamento, um preconceito em nosso coração, na angústia, e Deus traz uma palavra para mudar a mente, trazer o arrependimento, a mudança do pensamento, para que a gente seja curado pela palavra. E em quinto e último lugar, quando nós clamamos no meio da angústia, versículo 28, que repete essa expressão, então na sua angústia clamaram, o versículo 29 diz, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Quando a gente clama no meio da angústia, muitas vezes nós estamos como nesse contexto, o texto fala dos navegantes, dos grandes navios, quando veem as obras de Deus, assim é a nossa vida como um grande navio, que há momentos que você fica admirado com o oceano, com a beleza da criação, mas há momentos que vem a tempestade, há momentos que o vendaval, ele alcança a todos. Em Mateus capítulo 7, terminando o chamado Sermão do Monte, Jesus fala que quem ouve a sua palavra e pratica, constrói a casa sobre a rocha. Quem ouve a sua palavra e não pratica, também constrói a casa, mas é sobre a areia, e a tempestade virá sobre ambas. Não é uma possibilidade a tempestade, é uma realidade, vai vir, e ela prova justamente o nosso coração. E o que Deus diz aqui é, que quando eu clamo no meio da tempestade, no meio da angústia, Deus é o Deus que faz cessar as tormentas. A nação brasileira está passando por um momento de tempestades, conflitos, de amigos, de ideias. O que a igreja precisa nesse tempo? Clamar ao Senhor, para que Ele cesse a tormenta no nosso coração, aquiete o nosso coração, e que a nossa confiança esteja no Senhor, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e não um partido ou as nossas preferências. Nós devemos orar, nós devemos clamar, porque Deus faz cessar a tormenta. Deus faz cessar essa tormenta que atinge famílias que estão enfermas, famílias que estão com problemas graves de relacionamento conjugal, famílias onde tem problemas psicológicos no seu lar,
você e eu, nos nossos conflitos diários, oremos e clamemos, porque Deus cessa a tormenta, Ele aquieta a alma, Ele aquieta os ventos. Os discípulos viram Jesus curando enfermos, expulsando demônios, mas em uma certa ocasião Jesus repreende o vento, e eles ficam apavorados. Quem é este que até os ventos lhe obedecem? Os ventos que sopram sobre nós, eles estão submissos à autoridade do poder do nome de Jesus. E nós precisamos, como Jesus, num dos milagres que ele fez, repreender o vento, aprender a dormir no meio da tempestade. Jesus dormia naquele barco, os discípulos o acordaram e Jesus repreende o vento. Quando você tem condição, quando você e eu conseguimos dormir, descansar no meio da tempestade, nós vamos ter autoridade sobre a tempestade, para repreendê-la, para dormir ali, para ensinar a outros no meio dos vendavais da vida. E todo o salmo, quando fala o que Deus faz quando a gente clama na angústia, logo em seguida, ele nos diz que nós devemos fazer o quê? Deem graças ao Senhor, por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Que nós possamos dar graças ao Senhor, que ouve a nossa oração, que está agindo sobre a nossa vida, mesmo nos dias de angústia, mesmo que hoje você clame, ore, e esta angústia não cesse neste exato dia, o Senhor está ouvindo, está agindo, e Ele vai te livrar desta angústia, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, obrigado, te damos graças, te louvamos, te exaltamos, pela tua bondade, pelas tuas maravilhas para com os filhos dos homens. Te exaltamos, te glorificamos e consideramos as tuas misericórdias. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus da bonança, da tempestade, dos vales, dos montes, dos desertos e dos momentos de frutificação que nós passamos. Nós queremos te adorar nessa manhã e declarar que nenhuma angústia, nenhuma dor, nenhuma prova roubará de nós, ó Deus, a decisão de clamar, a decisão de orar, a decisão de confiar no Senhor e na força do seu poder. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque todos nós já tivemos experiências de buscar o Senhor na angústia, e o Senhor nos livrou, e que assim continue sendo sobre cada nova situação que o Senhor permitir, sobre nós, sobre a nossa família e sobre a nossa nação. Nós clamaremos ao Senhor, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém faremos menção do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.